Boa noite, está no ar o Espiritismo para Todos na TVM Matão, simultaneamente na página do Facebook, no canal do YouTube também da TVM Matão e posteriormente no meu canal pessoal de YouTube. É uma alegria, uma satisfação e grande gratidão poder estar com vocês novamente, trazendo aqui em momentos rápidos, compactos, a informação espírita. E hoje nós temos a presença de Carlos Gomes, de Itajubá, Minas Gerais. E ele vai falar-nos sobre um roteiro infalível, diante dos reveses e adversidades todas que a vida vem apresentando, desafiando-nos a progredir. Podemos definir um roteiro infalível para agirmos com segurança, para nos sentirmos mais realizados? Existe um roteiro infalível para viver? Pois é. Acompanhe o comentário do nosso convidado de hoje, Carlos Gomes, de Itajubá. Vamos conhecê-lo e acompanhá-lo. Olá, amigos. Uma alegria estarmos aqui para falarmos sobre Espiritismo ou doutrina espírita. E hoje eu gostaria de falar sobre este livro, que é a terceira obra organizada por Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E o objetivo dessa obra, segundo o mesmo autor vai nos dizer na introdução, é oferecer um ensinamento moral, relativo à conduta, nosso comportamento aqui na Terra, baseado no Evangelho de Jesus, em suas palavras, em seu comportamento como nosso guia e nosso mestre. Nas palavras que ele nos deixou, e chega a ser um roteiro infalível para a felicidade que todos nós almejamos, buscamos, e está sempre em Jesus. Fala também da vida futura, que é a nossa vida espiritual, e essa vida futura espiritual é o objetivo do Espiritismo, é o objeto de estudo do Espiritismo. Vamos lembrar que Allan Kardec, quando se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele era um professor na França, escritor de livros didáticos, e ele, quando se tornou Allan Kardec para divulgar o Espiritismo, ele aproveitou toda essa didática e trouxe para as suas obras, dos 5 livros, mais os fascículos da Revista Espírita, e aqui nós vamos ver que ele fez uma sequência, no índice, nós vamos ver uma sequência de assuntos para o nosso melhor entendimento do conteúdo, e à medida que nós vamos lendo, estudando, nós vamos crescendo junto com a obra e nos aproximando de Jesus. Tanto assim que ele começa, já no primeiro capítulo, falando, interpretando uma frase de Jesus, que disse que não veio destruir a lei de Moisés, que era interpretada e anunciada pelos profetas. E depois, no outro capítulo seguinte, ele vai explicar uma outra frase de Jesus: meu reino não é deste mundo. Porque quando Jesus falou isso, ele confirmou que existe um outro mundo, que é o mundo espiritual mais evoluído, que todos nós almejamos alcançar um dia e que alguns chamam de céu, mas isso pouco importa. O que importa é que ele é mais evoluído e estamos caminhando para lá. E em sequência, ele vai dizer também uma outra frase de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai, e nessas moradas nós podemos permanecer, de acordo com a interpretação espírita, até chegarmos nesse reino dos céus, que, como eu falei, todos nós queremos habitar. E hoje eu quero fazer uma reflexão sobre o 4º capítulo, porque no 4º capítulo é onde nós explicamos, nós espíritas, como chegar nesse reino dos céus, passando por essas várias moradas, nascendo de novo. Então, o título desse capítulo é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa frase, nós sabemos, foi dita por Jesus, registrada no livro de João, capítulo 3, versículo 2, quando Jesus diz a Nicodemos:
na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, essa resposta, né, dada ao fariseu Nicodemos foi quando o próprio Nicodemos foi procurar Jesus à noite para tentar entender a proposta daquele galileu, né, que todos estavam falando a respeito. E é interessante que mesmo o Nicodemos, sendo príncipe dos judeus, né, um doutor da lei, ele não entendia, né, o que Jesus estava dizendo, e Jesus sempre usou de metáforas, né, então precisava usar uma interpretação, tanto assim que Nicodemos vai ainda perguntar, mas como pode ser isso? Né? Porque estava difícil para ele entender. E Jesus, conversando com ele, diz: se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Né? Então, nas minhas palavras, Jesus estava dizendo para ele: não dá para falar mais do que isso. Sinto muito. Né? Agora, embora, né, alguns irmãos de outras, né, denominações religiosas interpretem essa passagem como o batismo, né, que se faz na água para nascer um homem mais evoluído, renovado em Cristo, nós temos este livro, o Novo Testamento, que foi traduzido por Haroldo Dutra Dias, né, diretamente do grego, onde ele vai usar, né, no lugar de nascimento, o gerado, a palavra gerado. E vai colocar ainda no rodapé o que se interpreta, né, desse gerar, que é um ser, tornar-se pai de alguém, dar à luz, causar, produzir, é o significado da palavra. Para nos comprovar que Jesus estava falando, sim, de nascimento, né, de nascer uma criança. Tanto assim que o Nicodemos ainda pergunta: como pode um homem, né, sendo velho, ser gerado? Né? Pode, pela segunda vez, entrar no ventre de sua mãe e ser gerado? Né? Ele estava confuso, né, com essa explicação de Jesus. E aí nós vamos lembrar que os judeus acreditam em reencarnação. Né? Então, como é que pode, né, um príncipe dos judeus, né, um doutor da lei, né, um estudioso judeu não entender essa passagem? Né? Como é que é isso? Eu acredito, né, penso eu, que talvez ele estivesse querendo interpretar pelos olhos da matéria, da terra, né? Não fazendo a transcendência para o espiritual, para a espiritualidade, que é o que muitos de nós fazemos. Queremos explicar o lado de lá, olhando apenas com o que conhecemos aqui. Né? Precisamos transcender, ampliar a nossa visão para entendermos certas coisas. Né? E Allan Kardec vai nos explicar que a reencarnação, né, como eu disse, fazia parte dos dogmas dos judeus. Só que eles não usavam esse nome porque não existia essa palavra à época. Eles usavam ressurreição. Né? E só o grupo dos saduceus, que era um dos grupos, né, dos ramos lá do judaísmo, é que não acreditava. Né? Mas o Nicodemos era fariseu, né? Então, ele tinha esse dogma, né, como uma verdade. Só que, provavelmente, né, e Kardec confirma isso, os judeus eles tinham uma ideia vaga e incompleta sobre esse tema, né? Porque eles acreditavam que uma pessoa poderia reviver, né, mas não sabiam como. Aí usavam o termo ressurreição. Só que ressurreição dá a ideia de voltar à vida no mesmo corpo, mas o corpo que já estava morto, como é que é isso? Né? E hoje nós sabemos, a ciência está aí para comprovar que materialmente isso não é possível. Né? E nós mesmos, né, estudamos na escola o processo de decomposição, conhecemos os agentes decompositores, né, que vão, né, aquele corpo vai desaparecer, vai voltar para a Terra. Né? Como é que ele pode ressurgir? Né? Por isso que o termo usado pelo Espiritismo, embora não seja criado por ele, é muito mais lógico, né? Porque ele fala de reencarnação, né, não voltando no mesmo corpo.
mas num outro corpo de carne, por isso reencarnar, entrar de novo em outro corpo, só que agora novinho em folha e criado especialmente para o espírito, né? E Kardec vai ainda exemplificar, contando para nós, né, nos lembrando aquela passagem de Lázaro, né, que aí sim pode ser considerado ressurreição, porque acreditava-se que Lázaro estivesse morto, e quando ele volta, né, sob a intervenção de Jesus, ele volta no mesmo corpo. Aí sim podemos chamar de ressurreição. Mas, se nós formos ler em Mateus 17:10, né, quando Jesus sugere que João Batista era Elias, aí sim nós podemos interpretar como uma reencarnação, né, porque ali nós tínhamos dois corpos diferentes, vivendo em épocas diferentes, embora o espírito fosse o mesmo. Por isso que Jesus diz: o que foi gerado da carne é carne, o que foi gerado do espírito é espírito. E Kardec vai citar também Isaías, né, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, que vai dizer no capítulo 26, né, versículo 19: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Kardec chama a atenção na passagem viverão de novo e não continuarão a viver, para não ser interpretada conforme tem sido, né, por muitas pessoas aí. Então, Kardec é enfático quando diz: não há do que duvidar, né? O princípio da reencarnação era o ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, e ele ainda vai sentenciar: negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na Terra, e justificar todas as anomalias, todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. E ainda nesse capítulo, né, outros itens, né, que ele vai explicar para nós, que a reencarnação fortalece os laços de família, porque os espíritos do outro lado, eles formam grupos, formam famílias que vão se entrelaçando pela afeição, pela simpatia, pela semelhança, né? E esses espíritos se buscam novamente quando reencarnam, né? Então, é importante lembrar, e isso é algo muito positivo, que essa família que temos aqui e amamos, poderemos reencarnar com os mesmos, né, objetos de nosso amor, porque perpetua a solidariedade entre encarnados e desencarnados, e essa oportunidade de estarmos juntos nos faz amar cada vez mais aqueles que já conseguimos amar, né? E ele ainda vai dizer que o objetivo da reencarnação é a depuração completa do espírito até chegar a um grau de pureza, né, de grande adiantamento, quando Jesus vai dizer, né, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, em Mateus 5:8. Né? Então, esse é um livro para estudarmos, para conversarmos, né? Então, agradeço pela sua companhia e sempre dizendo, né, o nosso objetivo não é convencer ninguém a nada, apenas apresentar uma alternativa de pensar a vida que foi trazida, né, ao mundo e organizada por Allan Kardec quando começou o Espiritismo. Né? Que Jesus nos abençoe. Um forte abraço. Muito agradecido, Carlos, pela sua presença, pela sua participação de maneira tão clara, tão lúcida, tão presente. A nossa gratidão a você, caro amigo, por contribuir, por estar presente também aqui no nosso Espiritismo para Todos. E a você que nos acompanhou, o nosso abraço de gratidão igualmente, esperando contar com a sua audiência, com a sua presença e participação no próximo programa. Toda terça, 18h45, aqui na TVM Matão. Até lá e o nosso abraço.